Muitos modos de dizer o trabalho do modo operativo AND. É uma investigação dos funcionamentos do acontecimento e da relação, dos modos como a gente se posiciona, sobretudo das consequências que emergem de cada uma das nossas tomadas de posição, né? É uma investigação dos microjogos de improvisação que estão envolvidos sempre no trabalho de construir e de sustentar uma convivência recíproca, coletivamente e em ato. O AND é uma ética, não é? Na medida em que o que ele procura é frequentar uma modulação dos nossos funcionamentos vitais que opera no plano do não saber e da não expectativa, que já opera assim, não é? Ou seja, uma modulação que todos nós já temos conosco, já carregamos. Não é a proposta de uma técnica propriamente, mas a proposta de um reencontrar dessa faixa de frequência que muitas vezes tende a ficar obscurecida por outros mecanismos que são os privilegiados socialmente, como o mecanismo da interpretação, da representação, do imperativo de significado, do controle, de um legislar prévio ao acontecimento. Não é? O que o Ent propõe é um conjunto de interfaces práticas e teóricas, não é, que tomam a forma do jogo performativo e que permitem a frequentação dessa ética da suficiência e um treino da sensibilidade, não é? O treino de uma disponibilidade para acolher o que a gente não sabe e o que a gente não espera. Trabalhando na própria consistência daquilo que vai vir a ser a nossa tomada de posição. Um posicionamento de si na relação com o entorno que o que se propõe é que ele tenha em consideração sempre aquilo que a gente dispõe, ou seja, as consequências concretas e possíveis que cada encontro propicia. Ou seja, não abrir espaço para um plano, seja o da queixa, seja o da acusação, seja o da desculpa, não é? Tem a ver com um despojar-se mesmo e um abrir-se para a materialidade mesma daquilo que se apresenta. Assim, a possibilidade de jogar o AND começa a partir do momento em que a gente é interrompido por um acidente. Basta ser qualquer coisa que interrompa o nosso nexo, não é? A nossa narrativa, aquilo que a gente tende a contar para nós próprios e que simplesmente não cumpra aquilo que a gente já esperava. Isso é uma incrível oportunidade para a gente jogar outro jogo e habitar, quem sabe, um outro mundo. Mas para que isso seja possível, não basta só que o acidente apareça, porque, enfim, não para de acontecer acidente dessa ordem, né? O tempo inteiro estamos sendo interrompidos por aquilo que poderia ser a fagulha, né, de um outro mundo possível, de uma outra forma de vida. O que é fundamental é que a gente seja sensível para reconhecer e aceitar essa interrupção no nosso nexo, né? Uma interrupção que, se for aceita, não é, enquanto acidente, vai suspender o passado e o futuro, vai suspender aquilo que cada um poderia estar imaginando que deveria acontecer, vai suspender justamente a própria lógica do deve ser, né? E vai abrir espaço para uma outra coisa acontecer, né? Que ainda não se sabe o que é. Já é um imenso trabalho treinar a nossa sensibilidade para a gente não querer imediatamente saber, domesticar, entender, interpretar, avançar com o nosso nexo, né? Se for possível acolher o acidente, né? Ou seja, parar, né? E depois reparar, parar novamente lá onde nós fomos interrompidos pelo acidente, não é? Então abre-se um espaço, que é um espaço que às vezes é um lapso temporal ínfimo, não é? Mas que é aquele espaço antes da gente já avançar com o que a gente já sabe, ou já espera, ou com uma cobrança, ou com seja lá o que for, não é? Um espaço que a gente pode então não usar para diagnosticar ou interpretar a matéria daquilo que se apresenta, né? Mas que a gente pode usar para iniciar um trabalho de reparagem, um trabalho de inventário do que há, não é? Do que naquilo que está acontecendo coincide com o que a gente tem para oferecer, né? E do que cada uma das direções que essas muitas possibilidades de coincidência abre
cada uma dessas direções, o que cada uma delas oferece. E a outra pessoa é que tem a história, não é? Tu só tens acesso à geografia. Sim. Às vezes, quando as coisas produzem rastro ou pela acumulação, tens algumas pistas da história, mas tens sobretudo a geografia. De estar muito equânime sobre as escolhas que se colocam, porque não dá para você ter apego sobre uma relação proposta, nem aversão a algum outro tipo de ato. A coisa se estabelece e a partir dali você tem que reverter a sua ansiedade ou a sua aversão ou o seu apego ao que estava acontecendo, para que aquilo que foi destruído possa ser válido pelo espaço que ele criou entre o que se quebrou e o outro. Fortalece um certo tipo de grupalidade, porque estávamos todos tentando, não um consenso, mas partilhar uma experiência que não tinha um objetivo comum, não tinha uma resposta a ser dada, mas ela estava sempre necessitando e engendrando a necessidade e a ação do outro. A mudança radical é uma destruição, é uma não sustentação de algo que vem sendo feito coletivamente. Assim, em vários momentos dá aquela vontade de mudar de rota, mas aí eu falava, não, mas espera aí, estamos indo por aqui, não vai destruir tudo. Mas às vezes aquele corte ou aquilo que é visto como destruição é na verdade uma abertura. Esse seria o trabalho, grosso modo, né? Uma vez que a gente se posiciona consecutivamente dessa maneira, né, até ao ponto da emergência de um plano comum, o que acontece? Emerge uma regra imanente. Né? O jogo passa a ser jogado na sustentação dessa regra imanente, né? Através de um trabalho que é um trabalho de manuseamento atento das quantidades de repetição e diferença que a gente vai introduzindo a cada novo gesto, desse co-posicionar-se, não é? Desse cooperar, ou seja, aos poucos trabalhar, né, para mover a nossa tendência de se posicionar num plano mais fechado e mais implícito, não é, mais ligado à lógica da representação, né, e mover a nossa posição para ir construindo posições que sejam suficientemente abertas para que possam convidar o outro a participar sem obrigar essa participação, ou suficientemente explícitas para dispensar uma explicação, desencorajar a interpretose, sobretudo, não é? A partir daí, esse funcionamento, uma vez incorporado, pode ser exercido como ética, não é, em qualquer plano da nossa vida. Exercitar, se fazer, especialmente no que diz respeito, enfim, à ética e a uma indissociabilidade entre produção de conhecimento, pensamento, teoria e corpo, prática. Algo que está sendo visto, ou a atenção está toda voltada para algo que está sendo visto, que é igual a algo que não está sendo visto. Tem um dispositivo que cobre e que revela ao mesmo tempo. O que a gente trabalha com o AND numa compreensão, mas que não é uma compreensão teórica, não é? É uma compreensão encarnada, da consistência do que é cooperar, operar junto, não é? Sintonizar os nossos modos de operar através do conectivo AND, né? E de fato isso é o cerne de uma política de reciprocidade para a convivência, não é? A cooperação envolve encontrar situadamente um justo meio, não é? No qual os nossos modos operativos singulares participam com doses e com modulações variadas a cada vez, na constituição de um modo operativo comum, que vai ser sempre provisório e sempre aberto, né? Nunca vai virar uma lei definitiva e fechada, né? E a sustentação desse plano comum vai depender justamente de uma capacidade de autorregulação e de transformação constante. Isso só é possível se a gente abdicar de acessar o comum pela via de uma ideia de consenso, não é? Que implicaria então cancelar os modos de operativo singulares de cada um em favor de um modo operativo mais unívoco, que se imporia como uma espécie de média ou de acordo, que não existe. Não é? Mas igualmente também isso só é possível
se a gente também não prosseguir alimentando uma visão meio, sei lá, liberal em pequena escala, né? Na qual a gente vai propagando uma percepção meio equivocada do que seria liberdade, como se ela fosse equivalente a um espontaneísmo sem entraves, não é? Que acaba na prática, isso acaba na prática por se consumar como uma multiplicação de microtiraniazinhas insensíveis umas às outras, né? Cada um zelando pelo seu próprio direito de fala e de opinião, mas está todo mundo então falando e ninguém está disponível para escutar, e ninguém zelando pelo entre, pelo cooperar. Isso, quando muito, pode levar a uma espécie de pseudo juntos, não é? Que é o que a gente vive hoje, um mundo da fragmentação, no qual a gente está contíguo, mas a gente não está junto, né? A gente não está se relacionando de fato. Cooperar envolve um caminho muito mais delicado, que é o caminho da desfragmentação ou da fractalização de si, né? De modo a disponibilizar os nossos próprios afetos como matéria. É claro que a gente precisa trabalhar com aquilo que nos afeta, porque é tudo que nós temos, não é? Mas não de uma maneira impositiva, na medida em que eles vão ser ingredientes, junto com muitos outros, numa construção situada e que a gente não pode querer controlar no seu conjunto, né? A gente vai fazer um trabalho de microcontribuições em doses, não é? Até que, através desse jogo de se posicionar com aquilo que acontece, vai emergindo um modo operativo comum para o nosso entorno. É por isso que o comum custa, sim, custa. Mas não propriamente porque ele se faz às custas da nossa liberdade, né? Que é uma falácia muito propagada. Não é? Pelo contrário, ele custa porque ele nos confronta com um desafio e com a responsabilidade, principalmente, né? Da gente exercer de fato a nossa liberdade, não é? Da gente não ter um modo operativo dominante a partida que funcione como script ou como fórmula para a nossa conduta. E por isso mesmo a gente tem então que construir e se responsabilizar pela nossa tomada de posição a cada vez, a partir de uma sensibilidade do que é possível, né? Do que é possível junto, e de uma disponibilidade constante para uma escuta recíproca. Esperando o acidente.
Você vai para o outro lado, uma outra expectativa, na verdade. Você vai se preparando para o acidente aqui. E virar. Você quer manter, mas você sabe que ele está sempre na ruptura, na verdade. Sim, quase sempre na dobra. Marcados pela geografia do espaço. Foi todo ele percorrido. E, portanto, para delimitar e para encontrar estas linhas como acidentes, tinha que ser descoberto todo. Então, por daí, estabelece logo um tempo inicial que é o tempo de percorrer todos estes caminhos e que depois pode ser mais estreito ou mais dilatado, consoante a ação que mais focada nele. Mas houve assim uma espécie de posição, desculpa, de um tempo que é o tempo é o tempo que vais demorar a fazer cada percurso que tu achas que isto tem mais estreito.